Vamos falar agora a Ucrânia pedindo a prisão do Putin. O procurador-geral da Ucrânia afirmou ter recebido informações. Anjinhos lhe contaram, como diria Roberto Avalone, sobre a presença do presidente russo Vladimir Putin na reunião de cúpula no G20. Essa reunião vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro. A autoridade pediu que o Brasil cumpra um mandado internacional de prisão caso ele compareça. Porque o Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu um mandado em março de 2023 contra Putin. No mandado, o presidente é acusado de crime de guerra de deportação de crianças. O porta-voz do Kremlin informou que a presença de Putin ainda não foi confirmada. Leandro Ferreira, o deslocamento de Vladimir Putin aqui para o Brasil é muito problemático, arriscado, até porque o serviço secreto da Ucrânia está tentando matá-lo há muito tempo. Provavelmente ele não virá. Agora, em vindo, tem esse mandado. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, ele integra o Tribunal Penal Internacional e tem compromissos de fazer este cumprimento. Se ele não fizer, nós podemos ser excluídos, portanto, deste tratado. Como você vê esta questão? Eu queria a sua opinião. Se ele vier, o Brasil deve cumprir o mandado de prisão ou não? E antes que você responda, Leandro Ferreira, só queria, o nosso espectador gosta de informações precisas. O Vladimir Putin recebeu esta ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional porque soldados russos encontraram crianças sem os pais. E não identificando quem eram esses pais, as crianças abandonadas, levaram até a Moscou, onde eles se encontram em instituições aguardando a identificação de seus pais. Eu claramente sou contra a postura do Putin de ter invadido a Ucrânia, sou crítico disso e crítico também da OTAN que provocou esta invasão. Mas eu não gosto de ideologia misturada com decisão. Se ele vier, tem que prender ou não? Isso certamente é uma discussão para os nossos juristas no país, né? Uma discussão sobre tratados internacionais e sobre de quem é a responsabilidade de sequer de pedir essa prisão e se os termos desse tratado se aplicam para presidentes ou chefes de Estado que estejam no exercício de funções diplomáticas, né? Vale lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos tinham sucessivas tentativas de matar, assassinar o Fidel Castro, e o Fidel Castro continuava indo à ONU para as Assembleias Gerais da ONU em Nova York, justamente porque entendia-se que, e era garantido isso, né, que ele deveria ter um salvo-conduto em relação aos seus pedidos de prisão, porque estava exercendo uma função diplomática. Então, é preciso ver em que se aplica, né, esse tratado, quem no Brasil deve pedir essa prisão, se for o caso, né, quem deve decidir se ela deve ser feita ou não, né? Imagino que o Supremo Tribunal Federal vai acabar tendo que se manifestar no caso de se confirmar a vida do Putin, que eu acho que não vai acontecer e, honestamente, eu gostaria que não acontecesse. Eu acho que o Putin, assim como o Zelensky, o Netanyahu, né, e outras pessoas ao redor do mundo, têm muito o que fazer nos seus próprios países para trabalhar pela paz e deveriam estar se dedicando a isso e não a ficar gerando tormentas ao redor do mundo com a prática de guerra. Acho que o Putin tem sim que responder pelos seus crimes. Espero que não seja no Brasil que ele venha gerar problemas, né, como fez o Zelensky, inclusive, ao aterrissar aqui sem avisar, né, quando estava em trajeto, se não me engano, para a Argentina, né? Então, que esse pessoal fique por lá trabalhando pelo que eles têm responsabilidade de fazer, que é acabar com essa guerra. Sérgio Zagarino, quero ouvir. Olha, Capês, não foi uma nem duas que Lula garantiu que sequer tinha conhecimento acerca aí das decisões, da obrigação do cumprimento de decisão do Tribunal Penal Internacional. Então, eu acredito que seria muito difícil que o Brasil fizesse valer aí o Tratado de Roma e punisse com a prisão o Putin. Agora, isso não significa que nós, né, Estado do Brasil, não vai ter represália. Provavelmente, nós iremos sair desse tratado, iremos sair do Tratado de Roma. Inclusive, uma fala do até então
ministro Flávio Dino já disse que o Brasil teria que rever e ser signatário do Tratado de Roma, já que alguns outros países não são, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu discordo totalmente, eu acredito que não só o Tribunal Penal Internacional ele serve para garantir um equilíbrio no mundo, como ele faz com que exista regras e que todos os estados se respeitem. Então, o Brasil, como signatário, ele tem o dever, sim, de cumprir. Se Putin pisar em território nacional, ele deve ser preso, levado às autoridades e apresentado ao Tribunal Penal Internacional. Cabeça. Agora, olha só, o João Belutti, o não cumprimento de uma ordem de prisão emitida por um tribunal do qual o Brasil é signatário, desde 2000, com o Estatuto de Roma, o Brasil assinou o tratado. São 124 países no mundo que assinam, subscrevem o Tribunal Penal Internacional. Se ele não cumprir o mandado de prisão, ele pode responder por crime de responsabilidade. Então, olha só, a justiça brasileira determina a prisão do Putin. O Lula ou prende o Putin ou ele incide em crime de responsabilidade. Então, você sabe, o judiciário às vezes tira umas coisas meio malucas da cartola. Já pensou o Putin preso aqui? Ai, meu Deus, nós vai invadir, não vai a Ucrânia, mas invade o Brasil. Belutti? Invade o Brasil, né? Mas acho que também, como os colegas colocaram, acho que a chance é baixíssima disso acontecer. O Zelensky tem feito o seu papel como vítima da agressão russa, exigindo sanções internacionais contra a Rússia, o que não vem acontecendo até pelo poderio militar da Rússia e poderio estratégico, não é mesmo? Então, acho bem difícil que isso aconteça. Agora, pode ocorrer sanções internacionais pelo Brasil, né, por ser ser um dos signatários do acordo do Tribunal Internacional, mas isso traz à luz também a questão da necessidade de rever esses organismos internacionais, porque hoje eles são praticamente... A existência deles é muito protocolar, não tem poder efetivo de ação, poder de mando, os países ora obedecem, ora não obedecem, todo mundo recorre a eles, mas a decisão deles acaba não sendo autoexecutória, não tem poder de execução. Então, eu acredito que o Putin, talvez até para demonstrar força, ele venha. Agora, eu acredito que a organização brasileira está fazendo o possível nos bastidores para que ele não venha e evitar essa celeuma internacional que ocorreria. Mas o Putin também tem evitado, né, viajar, tá bem focado ali na guerra, infelizmente, que ele iniciou a guerra, né, depois de ensaiar muito, iniciou a guerra e esperamos, né, que com a eleição do Donald Trump se resolva algum acordo de paz lá na Ucrânia. Olha, seguinte, pessoal, só uma informação. A prisão já está decretada. O Tribunal Penal Internacional é como se fosse parte da jurisdição brasileira. Nenhum juiz precisa, nem o Supremo Tribunal Federal, decretar a prisão. Eu estava aqui fazendo só uma brincadeira, vamos falar o que é. Colocando aqui o que acontece. O Ministério da Justiça tem que dar uma ordem ao diretor-geral da Polícia Federal para o cumprimento do mandado de prisão. Não o fazendo, haverá crime de responsabilidade, seja do ministro, seja do presidente da República. Então, é um imbróglio muito grande. Vai se criar uma jurisprudência de imunidade de chefe de Estado, mas a questão é cumprimento da ordem de prisão. A ordem já foi dada. Eu pergunto, será que o Brasil vai cumprir? Eu tinha um professor de Direito Internacional que falava o seguinte: Direito Internacional Público é o seguinte, você tem canhão, você tem direito. Você não tem canhão, você não tem direito. Henrique Krieger, para encerrar a sua fala, o último comentário do programa. Olha, Capês, a justiça brasileira não cumpre mandado de prisão nem de brasileiros, com provas de conexão com o crime organizado. Querer acreditar que nós vamos ver o Putin sendo preso aqui sendo enviado para Papuda, não vai acontecer, de jeito nenhum. Agora, também o Belutti trouxe aqui um ponto importante, que é o Zelensky e a Ucrânia estão fazendo o que podem, estão tentando pressionar atores aí do cenário internacional. E vai lembrar também, todos os lugares em que o Putin tem visitou a Mongólia, visitou o Turcomenistão, visitou outros países, é a mesma ação que a Ucrânia tem tomado. Eles pressionam os países, os representantes desse país para que façam isso. No Brasil não vai acontecer de jeito nenhum. Muito bem, encerrou com chave de ouro. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1, com o Evandro Cini, que conduziu muito bem o Direto ao Ponto ontem. Bom programa, Cini. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todos que acompanham o Linha de Frente. Te espero em breve em mais um Direto ao Ponto, hein? É sempre bom contar com a tua participação na nossa bancada.